Saúdo você com a graça e a paz do Senhor Jesus. Bem-vindos a mais um vídeo, a mais um conteúdo aqui no meu canal Aprendendo Bíblia. Hoje eu vou tratar de um assunto bastante delicado e por isso eu tenho que avisar de antemão a você que assista esse vídeo até o final e preste bastante atenção nas palavras que eu vou abordar aqui. E que também com este conteúdo eu não tenho intenção nenhuma de propagar raiva, tampouco violência contra qualquer ser humano, contra qualquer pessoa. Eu repudio qualquer ato de tal natureza contra qualquer ser humano, independente da escolha que ele tiver em sua vida. Amém? Mas nós temos a obrigação, se cremos em Deus, de falar a verdade, de divulgar a verdade e de não nos omitir em momentos como os que estamos vivendo atualmente. Bom, eu venho falar neste vídeo de uma pregação que André Valadão fez lá nos Estados Unidos a respeito do mês do orgulho. Como alguns já devem estar vendo aí nas mídias, nas redes, estamos no chamado mês do orgulho. O orgulho que está associado às pessoas LGBT. E o André Valadão não mediu palavras para poder falar tudo o que está divulgado na palavra de Deus, toda a verdade a respeito deste tema. Por isso, se você ama a Deus, se você realmente diz que acredita em Deus, busque conhecê-lo. Porque infelizmente, como disse o próprio André Valadão, muitas pessoas que não conhecem a Deus, que não têm tido intimidade com Deus, estão querendo ensinar e dizer como que as coisas devem ser tratadas para pessoas que buscam a Deus, que buscam a verdade de Deus. E a gente tem que entender claramente que nós devemos ser ousados para poder falar da verdade de Deus, pois nós somos aqui nesta terra, como diz a palavra, embaixadores do próprio Cristo Jesus. Segundo André Valadão, nesta pregação que ele fez, 57% das famílias brasileiras estão de acordo, são a favor do mês do orgulho. E ele cita que este orgulho não é só o orgulho relacionado à questão LGBT, mas sim ao orgulho no geral, que Deus odeia o orgulho. Esse foi o título da pregação dele. Deus odeia o orgulho, porque a pessoa orgulhosa, ela é o contrário do que Deus espera da gente, que é humildade. Então André Valadão deixa bem claro que o orgulho não é uma coisa de Deus e que Deus não está nem um pouco feliz por pessoas dedicarem um mês para falar do orgulho, como se isso fosse uma coisa boa, um mês dedicado a uma coisa que geralmente é atributo daqueles que não são filhos de Deus. Em Tiago 4, versículo 6, fala disso, que Deus não gosta do orgulho, mas sim de um coração bom e humilde. E a Bíblia também fala, lá no livro de Apocalipse, capítulo 21, verso 8, que aqueles que são tímidos não herdarão o reino de Deus. Essa timidez é uma associação àquelas pessoas que são covardes. Não é tímido de não sou extrovertido, mas sim timidez de não ter ousadia para falar. E o André Valadão teve ousadia e falou toda a verdade que está na palavra de Deus sobre esse tema. Ele citou 1 Coríntios 6, de 9 a 11, onde está declarado que os efeminados não herdarão o reino dos céus. Falou de Levítico 18, 22, onde Deus fala que isso é uma prática repugnante, e de Romanos 1, a partir do verso 20 até o verso 27 e 28, onde fala o porquê que Deus abandona as pessoas a essas que ele chama de paixões infames. Portanto, André Valadão deixa bem claro que a palavra de Deus, que é a verdade, está dizendo isto é uma prática errada. E cita até Sodoma e Gomorra, que não foi destruído por causa de roubo, por causa de inveja, mas sim por causa de imoralidade sexual. Sodoma, sodomia, sodomitas estão associados justamente a este tipo de prática. Vou deixar um vídeo aqui no card passando, assim que eu fizer, falando a respeito de Sodoma e Gomorra e o porquê que foi destruída aquelas cidades. Bom, e para concluir, o que eu tenho para dizer para vocês? Meus amados, entendam uma coisa, só a palavra de Deus tem a verdade. E se a palavra de Deus diz que tais práticas são erradas, então é porque isso é a verdade. Não adianta homem nenhum dizer o contrário. Tudo isso é fruto de um desejo carnal como todos nós temos.
Por exemplo, o desejo carnal de um homem trair a sua esposa. Ele fica ali naquela cobiça até que ele vai lá e adultera. Isso faz parte do desejo das nossas carnes. A homossexualidade é a mesma coisa. O desejo por produzir em suas próprias carnes, em seus próprios corpos, imoralidade sexual, torpeza. Cabe a quem sente esse tipo de desejo expurgar da sua vida, entender que a vontade de Deus não é essa pra gente, que o plano de Deus pra gente não é esse, e buscar seguir no caminho correto. Vontade de pecar, todos nós vamos ter, porque somos pecadores e vivemos na carne. Porém, o que vamos fazer com essa vontade? Vamos nos inclinar para a carne e atender às vontades da nossa carne ou ao Espírito, atendendo à vontade de Deus? Você pode fazer a sua escolha. Que Deus te abençoe e te ajude, se você tem dúvida com relação a isso, a entender através do Santo Espírito de Deus que te conforma disso e te confronta a respeito do que nós pensamos carnalmente, para que nós possamos viver uma vida de comunhão com Deus, fazendo a vontade de Deus. E não nos conformemos com esse tipo de coisa que não faz parte da vontade e dos planos de Deus. Deus te abençoe.